Entendido o conceito de lógica e algoritmos, eu vou apresentar para vocês a primeira técnica de algoritmo, que se chama descrição narrativa. Eu confesso que pensando em jogos é para mim a técnica mais adequada. Por quê? Ela usa a nossa linguagem natural de forma mais simples, e principalmente para vocês que estão começando, vocês vão entender que é um tipo de algoritmo bem simpático, que vocês vão conseguir colocar as ideias de vocês e já ter uma visão do todo. Então vamos lá ver como funciona esse algoritmo descrição narrativa. Ela vai ser a nossa técnica de apoio para a construção de um jogo, certo? E ela tem esse esboço. Primeiro, você dá um nome para o jogo, você levanta as informações que seu jogo tem, você define as regras que você sabe que o jogo terá, você mapeia as ações. As ações aqui nós vamos criar os passos, assim como fizemos naqueles algoritmos simplificados, e você identifica em que resultado você quer chegar. Lembrando das características de um algoritmo, ele tem um fim. Então, sempre que você for pensar em construir um programa de computador, um jogo, você pega esse esboço e coloca a sua ideia dentro dele. Então, vamos ver a minha primeira ideia aqui, ó. Para eu construir a minha primeira ideia, eu começo a pensar em variáveis. As variáveis que serão utilizadas em nossos jogos, elas possuem regras com relação à sua nomenclatura. O que é a nomenclatura? Nome. Primeiro vamos entender o que é variável. Então, ó, imagina que eu tenho aqui essa bolsinha. Essa bolsinha aqui eu uso para os meus materiais de escola, certo? Coloco lápis, caneta, tudo aqui dentro, é uma bolsinha. Pensa que uma variável no computador é isso, um espaço. Só que lá no computador é uma gaveta como essa, é um espaço alocado de memória. Então, o computador vai lá e separa um espaço para você colocar dados aqui dentro. Se isso fosse uma variável, né? Primeiro que ela pode receber informações. E aí você vai dar um nome para essa variável. O nome para essa minha variável vai ser bolsa, bolsinha. Ou então B. Eu posso criar nomes, nomenclaturas intuitivas, de preferência com nomes curtos. E aí eu começo a perguntar para você, como que ela nasceu? Nasceu vazia. Eu posso colocar alguma coisa dentro dela? Posso. Aí eu venho e coloco uma coisinha aqui dentro. Coloquei. Posso colocar esse dado aqui dentro, pensando que é uma bolsinha de material? Posso. Aí eu venho e quero colocar outro dado, ó. Posso. Problema. Se é uma variável, por isso que eu falo o nome variável, para que eu coloque algo aqui dentro, eu tenho que esvaziar. Esvazio e coloco. Coloquei. Agora eu quero colocar outra coisa, ó. Régua. Posso colocar? Posso. Mas aí eu venho, tiro o dado que estava aqui e coloco. Por isso que é variável, entra e sai dado. E aí eu vou colocando, ó, tiro, daqui a pouco eu quero colocar outra coisa, agora eu quero colocar uma lapiseira, coloquei, posso tirar e ficar vazia em alguns momentos do programa. Aí eu tô aqui e tal, colocando, aí eu venho e quero colocar isso aqui, ó, controle do ar-condicionado. Coloquei. Pode? Tava vazio. Tava vazio. Pode? Nesse caso, não pode, porque ela não é do mesmo tipo. As variáveis nascem para receber tipos de dados. Aqui, se fosse pensar no mundo real, eu expliquei que era para colocar os meus materiais de escritório, né? De lápis, caneta, material de escrita. E aí eu vim com um dado totalmente fora do tipo. Então, isso não seria aceitável.
Com isso, você já entendeu o que é uma variável, que é um espaço alocado de memória, que ele nasce teoricamente vazio e que ele, como o próprio nome diz, variável, ele pode trocar de dados durante o programa, durante o jogo. E, por regra, ela deve sempre receber o mesmo tipo de dados. Eu não poderia ter uma variável para guardar a idade que eu colocasse o nome de uma pessoa. Concorda? E aí, pensando nas variáveis, para criar esses nomes, essas nomenclaturas, a gente cria umas regrinhas, ó. Elas podem ter um ou mais caracteres. Uma variável pode se chamar nome? Pode. Tem um ou mais caracteres. Nunca tem um número no primeiro caractere. Eu posso ter uma variável chamada nome 1? Posso. Mas eu posso ter um nome? Não. Nunca pode ter um símbolo como primeiro caractere. Por exemplo, @nome. É um símbolo no primeiro caractere. Underline nome. É um símbolo. Não posso. Não pode ter espaço em branco. Se for necessário, utilize o underline. Por exemplo, nome completo. Nome espaço completo? Não pode. Mas eu posso nome underline completo. Não use caracteres especiais. O exemplo do arroba, o exemplo da exclamação, do sharp, da exclamação, do percentual. Esses caracteres não podem fazer parte de um nome. Se fosse um programa de computador, não o Scratch, seria mais rígido ainda. Você não poderia colocar uma palavra reservada, que, por exemplo, seria if, else, que é o se, senão. Palavra reservada de linguagem. No Scratch, você acaba conseguindo colocar porque ele não trabalha com a palavra reservada, mas é um conceito que você já deve levar para a vida. Em programação, não se usa o nome de um código para colocar o nome de uma variável. Nem mesmo inteiro, real, caractere, que é tipo. Eu posso ter um tipo inteiro, um tipo texto, um tipo real, que é dinheiro. Isso não seria nome válido. Vamos fazer um teste aqui, eu vou perguntando para vocês, tá bom? Eu vou criar algumas variáveis aqui. Eu posso ter uma variável nome? Posso. Então, sim, nome sim. Eu posso ter uma variável idade? Posso. Eu posso ter uma variável chamada idade 1? Posso, porque o número está lá no final. Eu posso ter idade? A regra pede que não. Nunca deve iniciar com um número. Posso ter uma variável chamada cidade? Posso. Posso ter uma variável chamada cidade espaço natal? Não posso, porque tem espaço em branco. Posso ter uma variável chamada então cidade espaço underline natal? Sim, coloquei um underline aqui. Posso ter uma variável chamada e-mail? Posso. Eu posso ter uma variável chamada pontos? Posso. Posso ter uma variável chamada pontos arroba final? Não, porque tem caractere especial. Poderia ter, se fosse um programa de computador, uma variável chamada if? Não, porque isso no programa de computador significa C, que é um código, uma palavra de linguagem. Então, com isso, vocês entenderam como colocar o nome nessas variáveis, ok? Quando vira código de computador, quando vocês forem usar lá no Scratch, elas também são recomendadas a ser usadas com letra minúsculas. Por isso que eu coloquei aqui. Nessa técnica que vamos fazer agora, que é a da descrição narrativa, nós vamos colocar em letra maiúscula, é comum. Elas nascem aqui como letra maiúscula e depois, quando elas viram Scratch ou código, você transforma o nome das variáveis em letra minúscula. Vamos agora colocar em prática, né, com o primeiro exemplo real, que já é uma dinâmica de jogo. Então, pensando na descrição narrativa, como eu havia dito aqui anteriormente, ó,
eu preciso montar esse esboço. Vamos pensar num jogo de dados e preencher o meu algoritmo. Primeiro, eu dou um nome para o jogo. Jogo dado. Quando eu estou jogando dado, o que eu preciso? Eu preciso da escolha do jogador, que eu estou dando o nome aqui como escolha 1, e eu tenho que ter o dado 1. Então, joguei um dado, tenho uma escolha. É como se eu criasse essas duas variáveis de comparação. O jogo de dado tem regrinha? Tem. O jogador tem que escolher um número entre 1 e 6. E o dado também tem que ser de 6 faces. Ele deve gerar um valor de 1 a 6. Para construir esse aqui, eu vou partir do pressuposto que, de fato, o jogador vai obedecer essa regra. Senão eu teria que fazer uma outra lógica aqui, mas não é o momento. Eu quero fazer pensando que o jogador vai fazer a coisa certa, tá bom? Tenho as regras. Ações é onde você mapeia todos os passos. O primeiro passo, eu vou receber a escolha do jogador. Então, digamos que eu esteja jogando dado. Eu escolhi 4. Então, eu vou guardar em E1 o número 4. O segundo passo, eu jogo o dado. Deu 3. Eu guardo 3 em D1. Terceiro passo, aqui vem um teste lógico, onde nós vamos usar o se, se não. Como que eu descubro se a pessoa ganhou ou errou? Se o dado, o valor que está guardado no dado, é igual a da escolha do jogador, eu informo que o jogador ganhou. Se não, caso contrário, se não. Se não, eu informo que o jogador perdeu. Então, a lógica está aqui dentro das minhas ações. Com isso, que resultado que eu consegui com o meu algoritmo? Eu tenho o resultado da jogada de dado informado, ou seja, eu consegui informar se o jogador ganhou ou perdeu. Deu para entender? E aqui, ó, guardar sempre isso, ó, se não. Se for verdade e se for mentira. Caso verdade, caso mentira, ok? Essa é uma dinâmica de dados. Então, vamos para outro exemplo de descrição narrativa, que é o jogo do par ou ímpar. Vamos recordar a matemática, né? Só para que se isso fosse virar de fato um programa ou um jogo. O número é par, quando eu pego um número, divido por 2 e o resto é zero. Exemplo, 2 dividido por 2 tem resto zero, ele é par. 2 dividido por 5 dividido por 2 tem resto 1, não é par. 8 dividido por 2 tem resto zero, ele é par. Então, se fosse implementar mesmo, você tinha que ter esse conceito. Mas vamos ver como fica na descrição narrativa. Eu vou até dar zoom, depois eu vou baixando, tá bom? Bom, o meu jogo vai chamar par ou ímpar. O que eu preciso de informações? Eu preciso da escolha do jogador 1 e do jogador 2. Eu e você estamos jogando. Eu sou jogador 1, você é o jogador 2. Eu guardo a escolha do jogador 1 e guardo a escolha do jogador 2. Ah, eu sou par, você é ímpar. Guardo isso no variável E1 e E2. Aí nós vamos lá atrás e vamos ter dedos, né? Então eu vou ter dedos que o jogador colocou e dedos que você colocou. Regras. Vamos ver o que eu implementei de regras. Como regra no jogo do par ou ímpar, ambos têm que colocar os dedos ao mesmo tempo. Senão, se um colocar primeiro, burlei uma regra. Então, ambos colocam os dedos ao mesmo tempo. Eu, nesse jogo, defini que o máximo de dedos vai ser 5. Você poderia fazer o seu falando que o máximo é 10 dedos. Eu quero 5. As escolhas devem ser diferentes. Então, vamos partir do pressuposto que um vai escolher par e o outro vai escolher ímpar. Eu não posso ter um jogo em que dois escolham pares, tá? Também, para simplificar a lógica agora, eu estou partindo do pressuposto que os jogadores leram a regra e vão cumprir a regra, tá bom? Então, ações. Primeiro passo. Eu sou jogador 1, tá? Receber a minha escolha. Eu sou par.
Receber a sua escolha. Você é ímpar. Então, E1 guarda par e E2 guarda ímpar. Terceiro passo. Olha só, o terceiro passo, ele recebe os dois ao mesmo tempo. Então, recebe dedos 1 e recebe dedos 2. Ficou assim. O meu é 5 dedos e o seu é 2 dedos. Quarto passo, somo. Deu 7. E aí vem um teste lógico mais completo, que é quando você faz um teste de C dentro do outro. Eu tenho algumas possibilidades, né? Se quando eu somar dedos 1 com dedos 2 for par, ele vai fazer uma coisa. Se não, ó, C não aqui embaixo. Se for ímpar, no meu caso, ó, nessa simulação, deu 7. Ele vai entrar no C ou no C não? Vai entrar no C não, porque ele sabe que a soma é ímpar. Só que aqui dentro eu tenho que descobrir qual foi a escolha de cada um. Se eu, jogador 1, a escolha 1 for ímpar, e se a soma deu ímpar, quem ganhou? O jogador 1. Se não, quem ganhou foi o jogador 2. A lógica está aqui completinha. Vamos brincar de novo, né? Simular de novo para dar par agora. Escolha 1. Eu sou par, quer dizer, eu sou par, você é ímpar. Ambos colocaram 5 dedos. Vou somar, vai dar 10 aqui. Quando eu somo D1 com D2, 5 mais 5 deu um resultado par. Então, ele vai entrar nesse C ou nesse C não? Ele vai entrar nesse C e vai descartar o C não, porque ele faz uma coisa ou outra. Então, se for par, eu pergunto, a escolha do jogador 1 é par? No meu caso, eu escolhi par. Eu vou falar, então, que o jogador 1 venceu. Agora, vamos fazer de novo. Escolha 1. Eu sou ímpar, você é par. Eu coloquei 5 dedos, você colocou 5 dedos. Dedos 1, dedos 2. Somei, deu 10. Entrou nesse C ou nesse C não? Entrou nesse C, porque 5 mais 5 vai ser um par. A minha escolha do jogador 1 é par? Não. Eu agora sou ímpar. Se não, se eu não sou par, quem é par? Você. Se não, jogador 2 venceu. Resultado que eu tenho, jogador do jogo de par ou ímpar informado. Legalzinho, né, gente? Aqui eu estou fazendo uma técnica que chama alinhamento de if, quando eu coloco um teste lógico dentro de outro teste lógico. E percebam que, embora seja um algoritmo, uma técnica de algoritmo simples, ela apoia muito na organização da ideia de jogos. Para mim, é considerado uma das técnicas mais facilitadoras para você organizar os seus passos, as regras do seu jogo. E eu aconselho que vocês usem durante todo o curso e durante toda a sua vida que envolver lógica e algoritmos, tá bom? Agora eu vou para mais um exemplo em que eu não tenho as coisas tão desenhadas. É um problema, né? Um problema a ser resolvido. Mais um exemplo prático. Meu exemplo é assim, ó. Eu tenho que resolver esse problema. É um jogo de lógica. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 3 baldes, que eu vou dar o nome de B1, B2 e B3. Esses baldes, eles cabem 9 litros. Eles cabem, esse daqui cabe 4 litros, e esse daqui eu não sei quanto ele cabe, depois eu vou ver lá nas regras. E eu tenho uma torneira. O objetivo desse meu jogo é usar esses 2 baldes, esse e esse. Eu posso encher esses na torneira, jogar água fora, colocar água dentro de um e de outro, daqui colocar aqui, daqui colocar aqui, mas usando lógica, transferir água para cá. Quanto? Eu quero colocar aqui dentro 6 litros de água. Vamos mapear a ideia. O meu jogo vai se chamar baldes. Eu vou ter as seguintes informações: 3 baldes, B1, B2, B3 e uma torneira. Regras.
No balde 1 cabe 9 litros. No balde 2 cabe 4 litros. O B3 que eu deixei em interrogação, eu não posso afirmar quanto cabe. Eu só posso dizer para você que cabe entre 4 e 17. 18 eu tenho certeza que não cabe. E também 3 não. Está entre 4 e 17. Porque eu estou criando uma regra dificultadora para a lógica. Outra coisa grave, olha, o balde, ele tem formato irregular. Quando o balde tem formato irregular, eu tenho uma impossibilidade de ver a olho nu a metade exata. Não dá para falar aqui, ó, ninguém vai conseguir achar a metade exata, falar que aqui é 2 litros. Ele é super irregular, então não dá. O que eu preciso fazer em passos para resolver e atingir o resultado? Qual é o resultado? O balde 3 com 6 litros de água. Eu peço para que vocês pausem esse vídeo agora, parem nessa tela e comecem a pensar o que vocês precisam fazer, tá bom? Pausa o vídeo, tenta achar e pensar nesses passos aqui, do primeiro, provavelmente até o 9º passo. E daqui a pouco volta de novo aqui comigo no vídeo, tá bom? Bom, agora eu imagino que vocês já pausaram o vídeo, já tentaram organizar a sequência lógica e talvez chegaram no meu resultado. O que eu preciso fazer? Olha meus passos aqui. Eu enchi o balde 1 com 9 litros. Então, vou pegar aqui no desenho. Eu vou colocar 9 litros aqui. Esses 9 litros eu vou jogar aqui. Quando eu coloquei 9 litros, quanto sobrou aqui? 5. Eu pego esses 5, jogo para cá. Olha que conquista! Eu já tenho 5 litros aqui dentro. Quanto falta para minha meta? 1 litro. Oh, ficou fácil. Aqui não está com 4 litros, porque eu peguei 9 e joguei aqui, né? Sobrou 5 que eu joguei aqui ficou com 4. Joga essa água fora. Enche de novo com 9 litros. Joga aqui. Sobrou 5 aqui, concorda? Joga a água fora. Aqui tem 5. Jogo de novo aqui. Aqui ficou com 4 e aqui ficou com 1. Aqui não falta 1 litro? Pega esse 1 litro e joga para cá. Resolvi um jogo lógico. Como que eu descrevi o passo para vocês entenderem aí, ó? Eu enchi B1 usando o nome das variáveis, B1 com 9 litros. Eu joguei do B1 no B2. Com isso, eu fiquei com 5 litros no B1, que eu joguei no B3. Eu joguei a água de B2 fora. Enchi B1 novamente. Joguei B1 em B2. Joguei a água de B2 fora. Jogar novamente B1 em B2, sobrou 1 litro no B1 e vou jogar B1 no B3. Resultado, B3 com 6 litros de água, ok? Tira uma foto aqui da telinha, compara com o rascunho que vocês fizeram aí e vê se vocês também chegaram no mesmo resultado. Tá vendo que aqui eu tenho um jogo lógico, em que eu tenho uma análise, em que eu devo arrastar, jogar, colocar, que eu tenho ações diferentes. Para finalizar, gente, eu deixo um desafio para vocês tentarem fazer dentro da descrição narrativa, que é o desafio do diamantes. Ele não vale nota, tá bom? É só para vocês testarem e organizar essas ideias. E eu vou explicar aqui tudo que tem. O que eu tenho de informações aqui, na verdade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diamantes. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8. Eu tenho uma balança com 2 pratos. Prato 1 e prato 2. Qual o grande desafio para vocês? Tem algumas regras. Você só pode usar essa balança 2 vezes. Então, se eu colocar 4 diamantes aqui, 4 diamantes aqui, eu já usei ela uma vez. Aí eu tirei. Coloquei 2 aqui, 2 aqui. 2 vezes.
Eu não posso usar mais do que 2 vezes a balança. Qual é o objetivo que vocês têm que alcançar? Vocês têm que descobrir, entre esses 8 diamantes, qual é o mais leve, ok? Só tem um mais leve, só que não dá para perceber a olho nu. Só dá para descobrir usando lógica e passos corretos, pesando e usando a balança apenas 2 vezes. Tem aluno que vai conseguir chegar ao resultado usando a balança 4 vezes, mas não é esse o objetivo. A regra é clara: você só pode usar a balança 2 vezes. Objetivo: descobrir qual é o diamante mais leve. Deixo aí para vocês tentarem montar a descrição narrativa sobre isso. Vou deixar depois no Moodle a resolução. De imediato, peço que vocês não olhem a resolução, tá bom? Espero que tenham entendido essa técnica de descrição narrativa e quero que vocês levem ela para a vida toda, porque ela é muito útil e vai te apoiar nas organizações lógicas dos seus jogos, das suas dinâmicas de jogos e digo mais, pode te apoiar em qualquer problema lógico. Até a próxima aula, gente!